Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Oferecimento Prevent Senior. A saúde pode ser mais humana. Doutor Luiz Fernando, boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, ouvintes. Não acredito que a gente vai voltar a falar sobre gripe aviária. Enfim. Vai. Aconteceu. Vai. Vai. E Por quê? Agora, por que a gente vai falar disso? Porque é uma coisa, vamos dizer assim, natural. O que acontece no inverno, gente? Vamos lembrar que o hemisfério norte está entrando no inverno, está no outono lá, nós estamos na primavera. As aves migratórias que estão nos Estados Unidos, basicamente, vão voar para o sul na sua migração anual. E o que vai acontecer com isso? Elas vão espalhar o vírus da gripe aviária. Por isso, vamos voltar a ver surtos de gripe aviária nos próximos meses. Provavelmente seguindo o mesmo padrão do ano passado, começando em criações comerciais de aves, né? Depois podendo atingir também, como a gente já viu, criações de gado leiteiro e, eventualmente, com certeza, eu não posso dizer quantos, mas provavelmente alguns casos humanos devem surgir nesse trajeto aí, principalmente nas pessoas que trabalham nesses locais. Isso provavelmente é o ciclo que a gente vai passar a ver do H5, do influenza A H5N1, que é o vírus da gripe aviária, né, acontecer nos próximos anos. E a preocupação vai voltar a ser a mesma, ou seja, a gente já tem relato de aves selvagens infectadas em 3 estados americanos, Idaho, Nebraska e Texas, e também onde se identificaram surtos em vacas leiteiras. E a gente tem só algumas coisas complicadas esse ano. A primeira delas, o fato de que a administração Trump fez um verdadeiro massacre dentro do Centro de Controle de Prevenção de Doenças, em Atlanta, desmontando todas as equipes que existiam, chamados detetives de doença. Quando acontece um surto de alguma coisa estranha, o CDC envia um grupo de especialistas, médicos, enfim, pesquisadores, epidemiologistas, enfim, para tentar descobrir o que está acontecendo em algum lugar. E esses caras foram demitidos pelo governo Trump para economizar dinheiro, segundo o próprio governo. Resultado, o pior desse ano vai ser saber que vamos ter o ciclo da gripe aviária, o vírus circulando, o acontecimento de surtos em vários locais dos Estados Unidos e simplesmente não vamos ter nenhum tipo de vigilância nacional para consolidar esses dados. Os laboratórios de saúde animal dos estados vão ter que se virar, porque não vai ter ninguém para fazer organização de medidas de contenção, porque a gente já sabe como é que funciona. Esses animais, principalmente o gado, ele circula muito entre um estado e outro nos Estados Unidos, né? Para venda, enfim, outras coisas. Então, esses animais vão circular. E se você não tem alguém para coordenar isso, esse combate a esses surtos, a coisa vai ficar completamente no escuro. Esse é que é o grande problema. Além disso, existe o fato de que a gente está lidando com um momento político também nos Estados Unidos, onde os trabalhadores de fazendas de laticínios e de aves muitas vezes não vão procurar atendimento de saúde por medo das medidas contra a imigração, já que muitos deles são ilegais. Então, ou seja, a gente tem aí a famosa tempestade perfeita se armando, né? E o risco que a gente tem é o de sempre, ou seja, não mudou nada, não está nem pior nem melhor do que no ano passado. Existe sim um risco estatístico de que esse vírus que é adaptado às aves se adapte ao ser humano. Qual é a diferença? Por que esses casos, algumas das razões, por que esses casos eventuais de seres humanos não se espalham? Porque o receptor do H5N1 aviário, ele está presente por exemplo, nas vias aéreas das aves, nas vias aéreas altas, né? Vamos fazer o equivalente ao nariz, né, e garganta das aves. Nos seres humanos, o receptor principal desse vírus é encontrado no pulmão. Então, o indivíduo pode ser infectado, ele pode até apresentar infecção por esse vírus, mas ele não vai
ter uma replicação e uma quantidade de vírus muito grande sendo produzida e expelida por ele para fora, porque não fica ali na região do nariz e da garganta. Então, é mais difícil que esse vírus se espalhe, por enquanto, de um humano para outro. Mas a natureza mostra para a gente, desde sempre, que ela acha um caminho, se for necessário. Então, o risco existe, sim, de mutações se acumularem. Cada vez que você tem o vírus circulando, você tem maior chance de infecção. Cada vez que você tem maior chance de infecção, você tem mais replicação do vírus, você tem uma chance estatística maior. Então, infelizmente, a preocupação continua sendo a mesma, de que a gente tem aí a possibilidade do espalhamento da doença para isso. Você vê, desde o início de 2022, já foram mais de 180 milhões de aves de criação nos Estados Unidos que tiveram que ser destruídas por conta da infecção. E essa doença se espalhou para outras espécies, sejam espécies de criação, como eu falei, vacas leiteiras, ou então também, enfim, animais selvagens. Alguma ave específica com problema? A gente tem várias. A gente tem aves de criação normal, galinhas, né? Galinhas, um grupo importante são as criações de ovos. A gente vai ver o preço do ovo subindo muito alto nos Estados Unidos, como aconteceu no final do ano passado. Inclusive, foi uma das discussões logo com o início do governo Trump. Tem o peru também, né? O peru é um problema para o Thanksgiving, né? Agora em novembro, ação de graças, Thanksgiving. Ação de graças vai acontecer no final de novembro, último final de semana de novembro, na quinta-feira. E aí já viu, né? O preço vai subir também, porque teve sim. A gente tem, Fernando, relato de 1,3 milhões de perus infectados desde o início de setembro. Já. Ou seja, vai subir o preço do peru congelado para o Thanksgiving, né? Enfim, é muito chato, triste ver isso e ver isso acontecer sem que a gente faça as coisas que podem ser feitas. Nós estamos aqui, parece brincadeira, mas não é. Ou seja, todo mundo científico sabe o que precisa ser feito, as medidas de controle que precisam ser feitas. Agora a gente não tem ninguém para coordenar essas medidas. Então isso é um grande problema. É um problema, passa a ser um problema para o mundo inteiro. Essas aves eles não vão migrar só dentro dos Estados Unidos. Essa migração para o sul vai atingir a região da América Central, onde essas aves vão se concentrar. Algumas delas vão descer mais ainda e vão chegar na América do Sul. O Brasil faz parte desse circuito, vamos dizer assim, de migração. E a gente, existem, se a gente for olhar no mapa, Fernando e Tatiana, é muito curioso que existem como se fossem verdadeiras estradas que essas aves e outras, todas elas, dependendo da região que ela circula, elas seguem pelo mesmo caminho, e é assim que elas vão espalhando a doença, né? Então, a gente está realmente aí com uma situação complexa pela frente de novo, e provavelmente nos próximos meses notícias podem aparecer, eventualmente, de infecções pelo vírus H5N1 da influenza, o vírus da gripe aviária. Tá certo. De olho, ficamos de olho. Doutor, obrigada. Até a semana que vem. Até terça-feira, gente. Aproveitem bem o final de semana.